Segunda semana de setembro, e aqui estamos seguindo o cronograma para a leitura coletiva do Florescer Florescendo. E nesta apresentação do primeiro capítulo, como é uma base de fundamento filosófico, nós vamos dividir entre hoje e amanhã algumas partes que são mais profundas. Exatamente conforme a leitura nos exige. Primeiramente, eu gostaria de agradecer as pessoas que têm retornado, falando da capa, do prólogo, da apresentação e todo o sentimento que tem pela obra. Essa semana vocês vão perceber também uma amplitude no tempo dos vídeos, porque a demanda do tema também favorece a isso. E já nesse primeiro capítulo, eu tenho algumas coisas também como leitora a destacar. Primeiramente, aquela etimologia, né, que eu faço desde da orelha do livro, que é o saber e o sabor, que tem a mesma etimologia do latim sapere, que significa ter sabor, ter bom paladar, ter inteligência, ser sensato, conhecer, compreender. A busca incessante da inteligência espiritual é Deus. E a sua criatura que vive na superfície precisa de respostas às suas indagações mais profundas. Então, todo o itinerário que a gente percorre para a inteligência espiritual, ela se faz das perguntas que sempre foram perpassadas pela humanidade. Perguntas estas que refletem exatamente naquilo que é a raiz da inteligência. Por isso falamos tanto da parte filosófica. Por quê? Porque antecede, né, a era que vivemos, que é a era de Cristo. A parte filosófica, ela nos ajuda a entender essas indagações que vêm com a humanidade. Então, a raiz da inteligência já começa ali na página 17 falando, é o nous. E o entendimento, jamais sedento de saber, se deparará com a ação da graça de Deus para a inteligência espiritual. Essa inteligência espiritual é o que leva à deificação, outra palavra bem nova também. E essa palavra quer nos dizer o quê? Que se somos obra, imagem, semelhança de Deus, obra do Criador, nós temos esse processo de deificar, de tornar-nos também como Ele. Claro que nessa amplitude filosófica vale tudo aquilo que a gente usou como entendimento e que os filósofos também procuram. Por isso que eu falo que o princípio inteligente, ele é eterno e ilimitado. É o que chamo já na página 19, capítulo 1. Por quê? Porque ser inteligente é saber escolher a melhor alternativa entre várias, ou seja, ir a fundo. Inteligente analisa também as oportunidades, isso é, os prós e os contras. Essa oportunidade da gente ir para o caminho filosófico, ela nos possibilita conhecer a nossa própria história. Por isso é importante. Às vezes pensamos, mas a parte filosófica ela é muito complexa. Mas é dentro dessa complexidade é que encontramos as nossas respostas e às vezes se torna muito mais simples do que imaginamos. Então, o que eu fiz aqui nesse breve capítulo 1 é uma linha do tempo, onde eu começo lá na Ilíade de Homero, né, que o nous é exatamente aquilo que ele chama do coração do ser humano, tudo aquilo que reverbera também naquilo que chamamos de emoção. E desde o século V antes de Cristo, esse conhecimento ele já era exigido, as perguntas já eram feitas, né? E tanto já em Platão, em 428 e 348, o termo nous, que esse mesmo, que é a raiz da inteligência, é usado tanto no sentido de uma força organizacional do cosmo, quanto de uma parte mais elevada da alma humana. Então, liga-se esse nous tanto
a questão do sentimento, esse coração, como a questão da alma. É muito interessante a gente pegar a história da filosofia antiga para estudarmos as questões dos nossos primeiros antepassados, vamos dizer assim, para entendermos aquilo que vivemos hoje, até na nossa própria história. Então, por exemplo, eu cito também Platão, o livro A República, eu cito também a Alegoria da Caverna, que vale muito a pena, hoje se consegue aí nos sites de busca, tá em PDF, que é a questão exatamente, né, da conversa que Platão ele ilustra aquela hierarquia das formas, vale muito a pena conhecer aquele ser que saiu da caverna, viu o mundo ao seu redor totalmente diferente, quando voltou, tentava explicar para os que ali viviam e eles não acreditavam. Então, quando você tem uma nova perspectiva dentro da sua vida, muitas vezes quem está em torno não vai entender. Então, é essa analogia também que é feita. E já na página 22, né, que falamos aí já um pouco mais de Aristóteles, ele fala que a parte da alma por meio da qual ela conhece e entende já é o nous. Então ele já coloca um pouco mais a questão da alma e tudo isso ele chama que o intelecto passivo está associado ao pensamento cotidiano. E a percepção sensorial, ou seja, engloba tanto a alma quanto o corpo. Por outro lado, o nous é ativo e criativo e pode apreender as formas de maneira imediata, sem o emprego de imagens. Então ele já vai uma complexidade maior através de tudo aquilo que o seu passado também o revelava, e agora ele já começa a subtrair do nous algo com mais significativo. Por isso que a inteligência é chamada de algo que você possa elegir. E mais do que nunca, Plotino. Plotino também identifica o ser espiritual que está dentro do homem, é o seu eu mais profundo, e a sua salvação consiste em descobri-lo e realizá-lo através de uma experiência interior, que Plotino realizou na sua vida. Ensinou aos seus discípulos e descreveu nos tratados que constituem as Eneadas. Aí na página 23 tem uma formulação muito interessante sobre isso e vale muito a pena. Uma pessoa me retornou e eu achei assim algo indescritível falar também, que é o rodapé. O rodapé ele traz muitas informações nesses subscritos que as pessoas as quais estudaram sobre essas filosofias, elas podem nos ajudar a entender um pouco melhor. Então, nesse rodapé da página 23, né, a gente já usa um autor espanhol. Esse autor espanhol do nosso século, ele já perpassa por Plotino falando exatamente o seu entendimento para a experiência que a gente vive no dia a dia. Aqui paramos hoje, né, porque isso é um aprofundamento, nos dá aí também o número de páginas lidas, a qual eu falei que poderia ser por dia, e o vídeo fica maior, claro, e a gente vai aprofundar a partir de amanhã na página 24. Vale muito a pena, a gente está interagindo e a minha gratidão àquelas pessoas que têm retornado. Fiquem com Deus, um forte abraço e eu conto com seu apoio para a divulgação, tanto do livro quanto do vídeo, né? E também agora no YouTube para quem for mais fácil de assistir. Forte abraço!